Você acredita mesmo que terá tempo para colocar sua vida em ordem? Engana-se. O tempo não espera por ninguém. O destino não vai se curvar à sua preguiça. Se você não se obriga a agir, a vida vai esmagar seus sonhos sem piedade. Já percebeu quantas oportunidades você deixou escapar por esperar o momento perfeito? Pois saiba, esse momento nunca virá. Descobri ao longo da vida que a maior armadilha em que o homem pode cair é acreditar que precisa sentir-se inspirado antes de agir. Esse pensamento é a prisão que mantém milhões acorrentados. É a mentira que alimenta a estagnação. Já reparou quantas vezes você deixou de iniciar algo importante porque não estava no clima? Quantas vezes disse a si mesmo: quando eu tiver mais tempo, mais dinheiro, mais confiança, aí sim eu começo. A verdade é que esse dia nunca chega. O tempo não traz a coragem. A coragem nasce no instante em que você decide dar o primeiro passo, mesmo que suas pernas tremam. Aprendi, observando homens de sucesso, que eles nunca esperaram pelas condições perfeitas. Thomas Edison, por exemplo, não aguardou uma visão milagrosa para criar a lâmpada elétrica. Ele simplesmente começou, fracassou milhares de vezes e, em cada tentativa, avançou um pouco mais. Henry Ford também não esperou o mercado estar maduro para a ideia do automóvel. Ele acreditou, agiu, arriscou e mudou o mundo. Essas histórias mostram algo essencial. A ação vem antes da clareza. O caminho se revela somente depois que se inicia a caminhada. Quem espera permanece na escuridão. Quem age descobre a luz passo a passo. Recordo-me de um comerciante que conheci ainda jovem. Ele tinha uma mente brilhante, ideias que poderiam ter transformado sua comunidade, mas passava os dias estudando, revisando, preparando-se para a hora certa. Enquanto isso, outros homens, menos preparados, mas mais ousados, levantaram seus negócios e enriqueceram. Ele morreu pobre, ainda esperando que o destino lhe desse um sinal. Essa lembrança me persegue como uma advertência. Esperar demais é entregar seu futuro para o nada. Já notou que o maior peso não é o trabalho em si, mas o instante que antecede a ação? O vendedor que segura o telefone, temendo a rejeição antes da primeira ligação, é um exemplo perfeito. A mente cria fantasmas, multiplica medos, inventa 1000 desculpas. Mas no instante em que ele disca o número e ouve a primeira voz do outro lado, tudo muda. O medo diminui, a confiança cresce e cada nova ligação torna-se mais fácil que a anterior. Ele não esperou a coragem para agir. Ele agiu e a coragem nasceu desse ato. Pergunte-se, quantas oportunidades já escorreram pelos seus dedos porque você acreditou que ainda não estava pronto? Você já pensou no preço que paga por cada minuto de hesitação? Não é apenas dinheiro perdido, mas também respeito próprio. Cada vez que promete a si mesmo que fará algo e não cumpre, você enfraquece sua confiança em si mesmo. E sem confiança interior, nenhum homem pode conquistar coisa alguma. A vida não é generosa com os indecisos. Ela não oferece presentes a quem fica parado. Pelo contrário, ela os pune com arrependimento. Você já sentiu esse peso? Aquela dor silenciosa de olhar para trás e perceber que poderia ter feito muito mais? Eu senti, e posso lhe garantir, é uma dor mais amarga do que qualquer fracasso. O fracasso, ao menos, ensina. Mas a inação rouba em silêncio, sem deixar nada em troca além da vergonha do tempo perdido. É por isso que digo com tanta firmeza: não espere estar pronto. Não espere que a confiança apareça. Não espere pelo momento certo. Obrigue-se a agir agora, mesmo que seja apenas um pequeno passo, mesmo que seja apenas um gesto simples. Esse movimento inicial cria um efeito invisível, mas poderoso. Ele desperta a energia adormecida dentro de você. Ele mostra à sua mente que você é capaz. E uma vez que a ação se inicia, o impulso cresce, a clareza surge e a motivação o alcança como um aliado fiel.
A verdade que poucos querem ouvir é esta: esperar é sempre mais doloroso do que agir. A dúvida corrói mais do que o erro, e a hesitação mata mais sonhos do que qualquer derrota. Enquanto você pensa, o tempo trabalha contra você. Enquanto você espera, a vida segue esmagando seus desejos. A escolha está diante de você: continuar preso na ilusão da preparação eterna ou dar o primeiro passo e ver o caminho se abrir. Diga-me, você vai esperar até sentir-se pronto ou vai finalmente obrigar-se a agir antes que a vida esmague os seus sonhos? O medo é a voz que fala baixinho quando você está prestes a dar um passo importante. Ele sussurra: e se você falhar? E se zombarem de você? E se descobrir que não é bom o bastante? Quantas vezes você já escutou essa voz? Quantas vezes permitiu que ela decidisse por você? A verdade é que o medo mente. Ele cria monstros que não existem, multiplica riscos que raramente acontecem. E mesmo quando o pior se concretiza, quase sempre você descobre que tinha força suficiente para suportar e seguir em frente. Eu mesmo já vi homens perderem oportunidades preciosas, não porque eram incapazes, mas porque deixaram que a dúvida os paralisasse. O medo é como uma sombra. Quanto mais você foge, mais ela cresce. Mas quando você se vira e enfrenta, percebe que não passava de um vulto. Foi assim com Edwin C. Barnes, que tinha apenas uma ideia fixa: trabalhar ao lado de Thomas Edison. Ele não tinha dinheiro, não tinha posição social, não tinha nenhuma garantia. Apenas um desejo ardente. Qualquer homem comum teria se rendido ao medo de ser rejeitado. Mas Barnes fez o contrário. Tomou um trem de carga, chegou à porta de Edison e anunciou sua decisão. Não pediu uma chance, declarou que seria parceiro. No início, foi colocado em tarefas humildes, mas sua coragem em enfrentar o medo lhe abriu o caminho. Mais tarde, tornou-se sócio. E pergunto: o que teria acontecido se ele tivesse escutado aquela voz que dizia: você não é ninguém, vá para casa? O medo é um ladrão mais cruel do que a pobreza. Ele rouba antes mesmo de você tentar. Ele tira não apenas a oportunidade de vencer, mas também o aprendizado do fracasso. Porque a verdade é que errar não é o fim, é apenas um degrau. Já pensou que os homens que você admira caíram mais vezes do que você ousou tentar? A diferença é que, em vez de se esconder, eles seguiram em frente. Eu me recordo de um período em que a dúvida quase me paralisou. Era o início de meu trabalho mais importante, quando me sentei para organizar os princípios que anos depois seriam lidos por milhões. A responsabilidade parecia imensa. Quem era eu para reunir leis universais de sucesso? O medo me dizia para desistir, para esperar mais provas, mais certezas. Mas eu escolhi escrever mesmo assim, palavra após palavra, em noites de silêncio. Se eu tivesse escutado o medo, o mundo jamais teria conhecido essas ideias. E confesso, até hoje me estremeço ao pensar no que teria sido perdido. Pense comigo, qual é a pior coisa que poderia lhe acontecer se tentasse e falhasse? Perder um pouco de tempo? Ser motivo de risadas? Sentir-se envergonhado? Todas essas dores passam. Mas sabe o que nunca passa? O arrependimento de não ter tentado. Esse sim se instala na alma como um veneno lento. É isso que você quer carregar até o fim da vida? Quando você enfrenta o medo, algo extraordinário acontece. Ele diminui. A cada passo, ele perde força. Como um muro que de longe parece intransponível, mas de perto revela rachaduras. A ação é o martelo que derruba esse muro. É por isso que digo: não espere que o medo desapareça para agir, porque ele nunca desaparece. A coragem não é a ausência de medo, é a decisão de avançar apesar dele. Eu lhe pergunto, quantas vezes você deixou de fazer uma ligação que poderia mudar sua vida? Quantas vezes deixou de pedir um aumento, de iniciar um projeto, de falar em público, apenas porque ouviu aquela voz traiçoeira? Até quando você vai permitir que ela determine seu futuro?
O medo só governa os que aceitam ser governados. No momento em que você dá o primeiro passo, ainda que tremendo, descobre que é mais forte do que imaginava. E quando olha para trás, vê que o perigo nunca foi tão grande quanto parecia. O verdadeiro risco não está em falhar. O verdadeiro risco está em se render à dúvida e nunca viver a vida que poderia ter vivido. Por isso digo sem hesitação, escolha agir. O medo não merece o trono da sua vida. Haja mesmo inseguro, haja mesmo com receio. E você verá que dentro de si existe uma força maior do que qualquer sombra. Quantas vezes você já disse a si mesmo, amanhã eu começo? E quando percebeu, esse amanhã havia se transformado em semanas, meses, talvez anos. A procrastinação é o mais silencioso dos inimigos. Ela não bate à sua porta gritando, não lhe ameaça diretamente. Pelo contrário, ela se disfarça de prudência, de preparação, até de perfeccionismo. Você diz, preciso de mais tempo, mais conhecimento, mais confiança. E enquanto isso, a vida passa. O futuro que poderia ser seu escorre entre os dedos e o que sobra é apenas a sensação amarga de que poderia ter feito muito mais. A verdade é que o momento perfeito nunca virá. Quem espera por condições ideais já está condenado a esperar para sempre. O mundo não recompensa os que adiam, mas sim os que ousam agir agora, ainda que de forma imperfeita. Uma ação simples, feita hoje, vale mais do que 100 planos brilhantes guardados na gaveta. Pense nisso. Quantos projetos você começou apenas na sua mente, mas nunca levou para a realidade? Quantos sonhos você deixou adormecidos por medo de não serem perfeitos? Recordo-me de uma oportunidade que deixei escapar. Era um projeto editorial que poderia ter me colocado anos à frente em minha carreira. Eu hesitei, acreditando que precisava de mais tempo para refinar as ideias. Enquanto eu esperava, outro homem, menos preparado do que eu, mas mais ousado, lançou algo semelhante e colheu os frutos que poderiam ter sido meus. Essa lição queimou em meu coração como ferro em brasa. Cada minuto de atraso é um presente entregue ao seu concorrente, ao acaso ou à mediocridade. Já reparou que o peso maior não está no trabalho em si, mas no instante anterior a começar? O homem que precisa escrever uma carta importante gasta horas caminhando de um lado para o outro, adiando o momento de sentar-se diante do papel. Mas quando finalmente escreve a primeira frase, o restante flui quase naturalmente. Isso acontece porque a barreira não é o trabalho, mas o ato de começar. É por isso que eu recomendo a regra dos 5 minutos. Comprometa-se a trabalhar em uma tarefa por apenas 5 minutos. Só 5. Na maioria das vezes, quando começa, o impulso o leva adiante e você continua por muito mais tempo. Mas mesmo que não continue, esses 5 minutos já foram suficientes para quebrar o ciclo da paralisia. O problema é que muitos confundem preparação com procrastinação. Passam dias estudando, organizando papéis, planejando cada detalhe, mas nunca chegam à execução. É claro que o planejamento tem seu valor, mas só quando acompanhado de ação. O excesso de preparação sem movimento é apenas uma forma elegante de medo. É o medo vestido de racionalidade. E digo com clareza, ele é tão destrutivo quanto qualquer fracasso. Quantas vezes você já se pegou distraído, gastando horas com conversas vazias, com entretenimento sem propósito, com pequenas tarefas que não acrescentam nada de valor ao seu futuro? Esse é o solo fértil onde a procrastinação cresce. Se você não controla seu ambiente, ele o controla. Se não define prazos para si mesmo, a vida definirá por você, e o prazo será eterno. Nunca. Eu lhe pergunto, quanto tempo mais pretende entregar ao vazio? Quantos anos da sua juventude, da sua energia, dos seus talentos você está disposto a perder em troca da falsa sensação de conforto que a procrastinação oferece? Cada dia que você adia é um dia arrancado do seu futuro.
É um pedaço da sua vida que nunca mais voltará. Não espere pela coragem. Não espere pela confiança. Não espere pela perfeição. Obrigue-se a começar agora, mesmo que seja com passos desajeitados. Uma página mal escrita pode ser corrigida, um plano mal executado pode ser ajustado, mas o vazio de nunca ter começado não pode ser preenchido. Lembre-se, ação gera clareza, movimento cria direção. É melhor um caminho torto em marcha do que um destino brilhante parado no papel. Eu o desafio. Escolha agora mesmo algo que tem adiado e dedique-se a ele por apenas 5 minutos. Apenas 5. Esse pode ser o começo de um hábito que mudará a sua vida. A procrastinação se alimenta da sua hesitação, mas morre no instante em que você decide agir. A vitória sobre ela não virá de um grande salto, mas de pequenos passos dados com determinação. Se você assumir esse compromisso, descobrirá que nada é tão difícil quanto parecia antes de começar. O que parecia impossível revela-se apenas como mais uma tarefa que podia ter sido feita muito antes. A disciplina é a linha que separa o homem que sonha do homem que conquista. Muitos começam a jornada movidos por entusiasmo, mas desistem quando a excitação desaparece. A verdade é que qualquer um pode se sentir motivado por um dia, uma semana ou até um mês. Mas quando o brilho inicial se apaga, apenas a disciplina permanece. E é ela, silenciosa e firme, que sustenta os grandes feitos. Já percebeu como as pessoas desistem rápido quando algo exige constância? Quantos iniciam uma meta, um projeto, um hábito, mas abandonam na primeira dificuldade? Isso acontece porque se apoiam na emoção passageira e não na decisão sólida. Eu aprendi ao longo dos anos que a disciplina não é um fardo, mas um ato de amor próprio. É a prova de que você pode confiar em si mesmo. Quando você cumpre a palavra que deu a si, mesmo que ninguém esteja observando, constrói dentro de si uma fortaleza. E essa fortaleza é o que permite atravessar as tempestades da vida. Houve um tempo em que precisei acordar antes mesmo do nascer do sol, todos os dias, para escrever as ideias que mais tarde se transformariam em princípios estudados por milhões. Não havia aplausos, não havia garantias de sucesso, apenas a certeza de que, se eu não me disciplinasse, nada se concretizaria. Foram manhãs de silêncio, noites de cansaço, mas a repetição se tornou hábito, e o hábito me deu vitória. A disciplina é como um músculo. Quanto mais você a exercita, mais forte ela se torna. No início, cada esforço parece pesado demais. Levantar-se cedo, cumprir uma tarefa desagradável, recusar a distração, tudo isso dói. A mente grita pedindo alívio, pedindo para voltar à zona de conforto. Mas cada vez que você resiste, algo dentro de você se fortalece. E de repente aquilo que antes parecia insuportável passa a ser parte natural do seu caráter. A dor inicial se transforma em resistência, e a resistência se transforma em poder. O erro de muitos é negociar com as próprias emoções. Dizem, hoje não estou inspirado, então não vou fazer. Mas a disciplina não negocia. Ela age porque é necessário e não porque é agradável. O homem disciplinado não espera pelo humor do momento. Ele cumpre o que precisa ser feito, seja em dias ensolarados, seja em noites de tempestade. É assim que se diferenciam os vencedores dos que ficam para trás. Pense em um operário que todos os dias coloca tijolo sobre tijolo. À primeira vista, parece esforço sem grandeza, mas ao longo dos anos, esse trabalho constante ergue catedrais. O mesmo ocorre em sua vida. Pequenas ações diárias, repetidas com disciplina, transformam sonhos em realidades concretas. Você talvez não perceba o progresso de um dia para o outro, mas se mantiver o ritmo, ao olhar para trás, verá que construiu algo grandioso. A indisciplina, por outro lado, é traiçoeira.
Já viu pessoas com grande talento, mas que nunca chegam a lugar algum? Conheci muitas. Eram inteligentes, criativas, cheias de promessas, mas incapazes de sustentar o esforço quando a motivação acabava. E morreram anônimas, levando consigo o potencial que jamais se materializou. Não lhes faltava capacidade, faltava-lhes disciplina. E aqui eu lhe pergunto, de que adianta ter sonhos se você não os sustenta com ações diárias? De que adianta ter talento se você se deixa vencer pela preguiça? Você já se decepcionou consigo mesmo ao perceber que prometeu começar algo e desistiu no meio? Essa dor é comum, mas ela pode ser o combustível para mudar. A disciplina é também a maior forma de liberdade. Parece um paradoxo, não é? Mas veja, o homem indisciplinado é escravo de seus impulsos, de suas desculpas, de seus desejos momentâneos. Já o disciplinado escolhe seu caminho e o segue, mesmo contra as tentações. Ele não é prisioneiro do acaso. Ele é o arquiteto da própria vida. Por isso digo, se você deseja vencer, comece pequeno. Cumpra a hora em que disse que iria acordar. Conclua a tarefa que prometeu a si mesmo, mesmo que seja simples. Cada vitória reforça sua confiança e cada repetição constrói sua grandeza. Disciplina é a ponte entre quem você é e quem você deseja ser. Não é uma punição. É um presente que você dá a si mesmo. E lembre-se, o mundo está cheio de pessoas que começaram, mas muito poucas que terminaram. Não seja apenas mais um a abandonar pelo caminho. Seja aquele que, com disciplina, conclui o que começou. Porque é somente na consistência diária que os sonhos deixam de ser apenas sonhos e se tornam realidade. A dor é um professor que ninguém deseja, mas todos inevitavelmente encontram. Ela chega sem ser convidada, veste-se de fracasso, de perda, de humilhação e bate à porta da alma quando menos esperamos. Muitos, ao recebê-la, se deixam quebrar, reclamam, revoltam-se, se escondem. Outros, no entanto, decidem olhar a dor nos olhos e dizer: se veio, então me tornarei mais forte através de você. Essa é a diferença que separa os que se perdem no caminho dos que se tornam inabaláveis. Eu mesmo experimentei dores que pareciam insuportáveis. Uma delas foi a perda trágica da minha primeira esposa. Aquilo me arrancou o chão. Por dias e noites, pensei que jamais conseguiria retomar meu trabalho, que jamais voltaria a escrever ou ensinar. Mas foi justamente nessa escuridão que encontrei uma nova chama. Compreendi que, se o tempo que temos é tão curto, então não posso desperdiçar um único instante. Transformei minha dor em energia para escrever com mais intensidade, para ensinar com mais urgência. Se não fosse esse sofrimento, talvez eu não tivesse encontrado a força necessária para cumprir minha missão. A dor pode se tornar o mais poderoso dos combustíveis, porque ela nos desperta da ilusão de conforto. Quando tudo vai bem, o homem tende à preguiça, acomoda-se, adia mudanças, mas quando o sofrimento chega, ele nos empurra para fora da zona de conforto. É nesse momento que somos testados. Ou a dor nos esmaga, ou ela nos molda em algo maior. Veja a história de Abraham Lincoln. Antes de se tornar presidente dos Estados Unidos, ele enfrentou falências, derrotas eleitorais sucessivas, perdas familiares e críticas implacáveis. Cada uma dessas dores poderia tê-lo destruído. Mas Lincoln decidiu transformar cada cicatriz em força. Ele não teria chegado à Casa Branca se tivesse se deixado quebrar pelas primeiras quedas. A dor o ensinou mais do que qualquer vitória poderia ter ensinado. Agora pense em você. Quantas vezes a dor já bateu à sua porta? Talvez na forma de uma perda financeira, de uma decepção amorosa, de uma traição, de um fracasso profissional. O que você fez com ela? Usou-a como desculpa para parar ou como impulso para seguir? Quantas pessoas você conhece que diante de um tropeço nunca mais se levantaram?
E quantas você viu renascer mais fortes justamente por causa de uma adversidade? A dor não é o fim. Ela é o início de uma nova versão de você mesmo. Cada vez que você sofre, tem a chance de escolher ficar menor ou crescer maior. É como o fogo que derrete o ferro comum, mas que tempera o aço, tornando-o mais resistente. Quem foge da dor perde a chance de ser forjado. Quem a abraça torna-se indestrutível. Quantas vezes você já pensou, por que isso aconteceu comigo? Mas a pergunta correta é, o que isso pode me ensinar? Essa simples mudança de perspectiva transforma sofrimento em sabedoria. A rejeição pode ensinar perseverança. A falência pode ensinar inteligência financeira. A perda pode ensinar a valorizar o presente. Nada é em vão, desde que você decida aprender. E eu lhe digo, não se iluda pensando que os grandes da história não sentiram dor. Todos eles sentiram. O que os diferencia não é a ausência de sofrimento, mas a forma como responderam a ele. Edison suportou fracassos repetidos. Churchill enfrentou zombarias e derrotas antes de liderar seu país na guerra. Esses homens não tinham menos dor que você. A diferença é que escolheram fazer dela combustível. Portanto, quando a dor chegar, e ela sempre chega, não a veja como inimiga. Veja-a como martelo e bigorna, moldando quem você precisa se tornar. Permita que ela fortaleça sua mente, que expanda sua resistência, que desperte sua coragem. E lembre-se, as maiores vitórias nascem depois das maiores dores. O sofrimento é o preço da transformação. Quem aceita pagar esse preço encontra uma força que nunca imaginou possuir. Viver sem metas é como navegar em alto mar sem bússola. Você se move, o vento sopra, as ondas o arrastam, mas no fim não chega a lugar nenhum. A vida do homem sem objetivos é uma sucessão de dias ocupados, mas vazios de propósito. Já reparou quantas pessoas trabalham arduamente todos os dias e ainda assim, ao final de anos, percebem que não construíram nada sólido? Isso acontece porque não sabiam para onde estavam indo. E quando não se sabe o destino, qualquer caminho serve, ainda que leve ao abismo. Definir metas não é simplesmente dizer quero ser feliz ou quero ser bem-sucedido. Isso é vago demais. O cérebro precisa de ordens claras, como um soldado que recebe um comando preciso. É preciso dizer: quero conquistar tal resultado em tal prazo, por tais meios. Andrew Carnegie, um dos homens mais ricos que já conheci, me ensinou esse princípio na prática. Ele escrevia seus objetivos com exatidão, detalhando o que desejava, em quanto tempo pretendia alcançar e qual preço estava disposto a pagar por isso. E foi essa clareza que lhe deu direção e permitiu acumular uma fortuna imensurável. O homem sem metas vive apagando incêndios, reagindo às circunstâncias. O homem com metas, ao contrário, cria circunstâncias. Ele decide seu caminho antes mesmo que o destino tente decidir por ele. Pergunte-se agora, quais são suas metas claras e objetivas? Você saberia me dizer em poucas palavras o que deseja alcançar nos próximos 5 anos? Ou está vivendo como tantos outros, deixando os dias se acumularem sem direção definida? Eu mesmo já cometi o erro de subestimar o poder de uma meta bem traçada. Houve um tempo em que trabalhei intensamente em vários projetos ao mesmo tempo, mas sem foco definido. O resultado foi cansaço e frustração. Foi apenas quando passei a escrever meus objetivos de maneira clara, a dividi-los em etapas menores e a comprometer-me com prazos que a maré começou a virar a meu favor. Descobri que um objetivo escrito tem peso. Ele se torna um contrato com sua própria consciência. Metas funcionam como faróis. Quando você sabe para onde está indo, as distrações perdem força. Não importa se surgem obstáculos, porque você tem um norte. Pode ajustar o caminho, pode mudar a estratégia, mas nunca perde o destino de vista.
Ao contrário, quem não tem metas fica vulnerável às menores distrações. Um convite, um contratempo, um problema alheio, tudo se torna suficiente para desviá-lo, porque ele não tem clareza do que deveria estar perseguindo. E não se engane, metas não valem nada sem ação. Quantas pessoas já escreveram promessas em cadernos e deixaram que o pó as engolisse? O segredo não está apenas em definir, mas em agir diariamente, mesmo que em pequenas doses. É preferível dar um passo todos os dias na direção certa do que correr sem rumo em todas as direções. Um pequeno progresso constante é o que constrói grandes realizações. Também é essencial lembrar que perfeição não existe. Muitos adiam suas metas esperando o plano perfeito, mas sucesso não vem da perfeição, vem da persistência. O fracasso de hoje, quando interpretado corretamente, se transforma em correção para o amanhã. É por isso que digo, não tema ajustar seus planos. Tema apenas não ter planos. Outro aspecto poderoso é a responsabilidade. Quando você compartilha seus objetivos com alguém de confiança, aumenta o peso do compromisso. Ao ter alguém que o cobre, que o incentive, que celebre suas vitórias e o confronte em suas desculpas, suas chances de cumprir aquilo que prometeu crescem enormemente. Metas claras não apenas direcionam sua vida, elas também alimentam sua motivação. Cada pequena vitória, cada etapa concluída, reforça sua crença de que é capaz. O êxito não está apenas no grande objetivo alcançado, mas também na soma dos pequenos triunfos do caminho. Por isso, se deseja transformar sua vida, sente-se hoje mesmo e escreva seus objetivos com clareza. Pergunte-se, o que quero alcançar? Em quanto tempo? Que preço estou disposto a pagar? Depois, divida em passos menores e comprometa-se com o primeiro agora mesmo. Não amanhã. Não depois, agora, porque cada meta clara é como uma semente plantada no solo fértil do tempo. Quem planta com determinação e rega com disciplina, mais cedo ou mais tarde colhe uma vida de conquistas. O ponto mais importante que você precisa levar consigo é este: nada acontece enquanto você espera. O progresso nasce no instante em que você se obriga a agir, mesmo sem coragem, mesmo sem motivação, mesmo sem garantias. É esse primeiro passo que quebra as correntes do medo, que destrói a procrastinação e que abre as portas para a disciplina, para a superação da dor e para a realização de metas claras. E se chegou até aqui, saiba que o próximo passo já está à sua frente. O próximo vídeo que está aparecendo na tela será mais um degrau na sua evolução, um convite para você se tornar 1% melhor do que é agora. Obrigado por me acompanhar até aqui. Eu o espero no próximo vídeo, onde juntos continuaremos subindo essa escada rumo ao seu verdadeiro potencial.